Olá, sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia. Eu sou a professora Gisele, do curso de Educação Física. Estarei hoje abordando um tema muito interessante para a nossa área, que é o exercício físico relacionado ao câncer. E nós estamos aqui com a doutora Ana Lúcia Gentili, que também foi professora nessa universidade nos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional. Doutora Ana, se apresenta para a gente, fala um pouquinho da sua experiência, né? E também da sua formação, e fica à vontade. Boa tarde para todos também. Eu sou médica, patologista, que minha especialidade é anatomia patológica, e como tal, a gente também dá muita aula, né, sobre patologia geral e específica, de acordo com o curso, né? E como o preparador físico também tem anatomia, fisiologia, e a patologia um pouco mais, com menos aulas, mas por isso que eu dei aula aqui nessa universidade há muitos anos atrás, então sempre a gente cruza com algum aluno, né? Principalmente na fisioterapia. Então, nós estamos aqui para ajudar a esclarecer algumas coisas, se possível, né? Estamos abertas para perguntas e tentar responder essas questões, justificando por quê, né? Porque a nossa especialidade é patologia, é o estudo das doenças. Então, como tal, a gente tem sempre como se diz, uma patogenia, a patogênese, sabendo por que ocorre tais sintomas e qual é o motivo da doença. Muito bem, Ana. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai fazer e vai deixar esclarecido aqui para os nossos alunos e aqueles telespectadores a quais estarão assistindo essa palestra, né? Que não deixa de ser um podcast, assim, internacional. Qual que é a relação, Ana, para você, da atividade física com o câncer? Bom, já existem vários estudos, então a partir da década de 90 já foram feitos vários estudos e relacionando que a atividade física, além de acarretar um bem-estar para o paciente, para o indivíduo, né, que não está sabendo se você está em câncer ou não, ele tem impacto no risco de câncer. Quer dizer, não quer dizer que se ele fizer atividade física, ele não vai ter câncer, mas ele tem um menor risco de apresentar câncer durante a sua vida, né? Então, é isso, é risco de câncer. Por exemplo, alguns tumores já se tem estudos a respeito disso. Então, pegaram uma população de mulheres, uma determinada faixa etária, e viram que o risco, quando o grupo que fez atividade física e com relação aos que não fizeram atividade física, esse risco é 40% a menos, quer dizer, é um índice importantíssimo, né? Em 40% menor para ter porcentagem de ter risco de câncer, para ter câncer de mama, e a gente sabe que a mulher, principalmente depois, próxima pré-menopausa ou durante a menopausa, existem várias alterações hormonais e a tendência para a obesidade como fala, não fazer exercício? E o sedentarismo. E o sedentarismo são os dois fatores muito importantes. Por que isso? Porque a gente sabe que no tecido adiposo ele é a reserva do hormônio que é o estrógeno, que é o principal hormônio do crescimento, que ativa o metabolismo das glândulas, né? No caso aqui, a glândula mamária. Então, se ele é o reservatório com a obesidade, né, e com a não atividade física, a tendência é de ter mais reservas desse hormônio. Então, o risco daquela, não quer dizer que a mulher obesa vai ter câncer de mama, mas ela tem um risco 4 vezes mais do que um indivíduo normal, com peso normal para a idade e altura. Então, os riscos serão aumentados. Isso. É engraçado que nós não conversamos e eu sei qual artigo você está falando, porque eu tive um paciente com câncer de mama, fiz o tratamento com atividade física, né? A atividade física durante a quimioterapia é do Prestes, de 2011, que ele fala que desde 1990 já foi constatado que 40% das mulheres
teriam assim menos riscos de câncer de mama em 40%. É muito interessante. Então, nós já estamos aí com algumas respostas do porquê da atividade física ser um benefício e também, no caso que ela apresentou para a gente, das prevenções, né? Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre prevenção, Não, Ana? a maior parte, depois a gente vai conversando, a gente vai lembrando das coisas, mas é principal, existem estudos, documentação, quer dizer, não é um achismo. Então, existe realmente documentação, estudos mostrando relativamente, comprovando que a atividade física reduz em 40% de risco das mulheres com câncer de mama, reduz, né, o risco em 40% para câncer de mama. Quer dizer, é muito importante, que ainda é o câncer que mais mata as mulheres, né? Além da incidência alta, é um câncer que é muito difícil ainda o tratamento. Então, principalmente as mulheres americanas e europeias têm muito mais câncer de mama do que as japonesas, né, e coreanas, porque você vê o tipo de alimentação, a atividades, etc. Então, isso depois também a gente pode convidar, você pode convidar alguma nutricionista, que também é importante, que nós vamos ver que não só a atividade física, mas a nutrição saudável faz parte também. Então, o alimento também é um cardápio principal aí para prevenir o câncer. Doutora Ana, agora vamos entrar com a pessoa que tem câncer. Ela pode e deve fazer atividade física? O que você pode colaborar para que nós possamos ter um pouquinho mais de bagagem aí a respeito disso aí? Todo e qualquer paciente que esteja em condições, né, de se movimentar e orientar, então com orientação, né, com orientação, ele pode e deve fazer atividade física. Por quê? Mesmo que ele esteja já operou, né, depois ele vai recuperar, nessa recuperação já tem atividade física lenta, devagar, mas rotineira. E também, por quê? Esse exercício físico, durante o tratamento de quimioterapias são drogas, né? Que tanto eles destroem a célula maligna, mas também, nesse mesmo caldeirão, tem também células normais, células preservadas, né? Células não doentes. Então, o que vai fazer? Ele também vai destruir, assim como ele destrói células malignas, ele também destrói um pouco as células normais. Boas. Então, boas. Então, o que ele tem que fazer? Na atividade física, ele vai acelerar esse metabolismo das células normais e vai ajudar a eliminar as células cancerígenas. E outra coisa, além de fazer uma atividade prazerosa, rotineira, que é outro problema, tem que ser rotineira, né? Prazerosa, vai liberar endorfinas, isso vai ativar o metabolismo. E ativando o metabolismo, essas células normais vão ter mais força, vamos dizer assim, para ajudar a eliminar as outras. E, além do que, isso estimula a imunidade, né? Nós sabemos que a imunidade está ligada. Então, o que tem na imunidade? Porque nós temos um tal de células chamadas células killer, quer dizer, que tem NK, natural killer, né? Que são células matadoras. Matadoras, né? Naturais. E elas são responsáveis por destruir essas células. Porque você imagina, nós temos no nosso organismo quantos milhões de células? Sim. E todo dia nós estamos trocando essas células, principalmente as células da pele, né? Todo dia nós temos renovação e tem mitose. Mitose é a divisão das células. Então, as células, se de repente uma delas sai da linha, né? Então, se o nosso sistema imunológico está atento, está ativo, então ele vai eliminar, consequentemente, essas células. Agora, se ele não está tão ativo, então vai deixando passar essas células. Assim como as outras, elas também vão continuar se multiplicando e, às vezes, perde o controle, elas vão fazendo um clone separado. Então, aí que dá o nome de tumor. Tumor é todo crescimento, né, anormal. Então, esse bloco, esse clone, que a gente chama de clone, né, esse clone de células anormais vão continuar proliferando, assim como as outras células normais do corpo, né? Por quê? Escapou uma,
só que uma dá origem à outra e semelhante à que deu origem. Então, vai ser um clone com todas as células anormais. Por isso que a gente chama de tumor ou neoplasia, né? Neoplasia é o termo científico. Tá? Bom, então, Então, todo o paciente pode e deve. Não digo se vai correr eu não sei quanto, mas ele tem que fazer uma atividade rotineira para que todos esses benefícios sejam contínuos, né? E não excessivos. Mas isso tudo vai ajudar a eliminar, mesmo ele fazendo quimioterapia, se ele está bem, não está tendo vômitos, nenhuma coisa mais séria, ele pode fazer, porque isso ajuda a eliminar essas drogas que ele está sendo introduzidas para que elimine o câncer. Então, vocês que atendem algum paciente e, de repente, se deparam, né, com um paciente ou um aluno, né, ou um cliente a qual vocês estão trabalhando, e você se depara com ele, às vezes, diagnosticado com câncer, né? E aí está a resposta, que é importante. Eu tive o privilégio de trabalhar com 3 pessoas também com câncer. Eu tive a doutora, ela está comigo há anos já, né? Sou personal trainer dela. E para mim, assim, foi uma experiência, e também ela me ajudou muito. Eu pergunto bastante coisa para ela, e eu acredito que isso que nós estamos trazendo para vocês é algo que às vezes na internet ou em qualquer literatura vocês não conseguem compreender tão bem quanto ela está explanando aqui algumas perguntas importantíssimas, tá? Então é sempre interessante. A atividade física, a gente já sabe que ela promove saúde. Ela promovendo saúde, ela trabalha com as células saudáveis, né? Que foi o que a doutora apresentou. As células NK, que são células matadoras naturais. Então, ela já tem essa condição, mesmo a pessoa não tendo câncer, essa NK ela já funciona no nosso organismo, matando as células que são formadas, de repente, doentes, né? As células doentes. E também ela mencionou também a parte da imunidade, que realmente está ligada também a essa célula. A imunidade está sempre diretamente ligada. Então, e a nossa imunidade está relacionada não só à atividade física, por exemplo, as atividades aeróbicas, né, vão acelerar o metabolismo, vão oxigenar as células, né? Todas as células do nosso organismo. Então, isso é importante, porque toda hora a gente tem os tais radicais livres e outras células mais que devem ser eliminadas, né? E com o metabolismo acelerado que a aeróbica produz, né? Não só a atividade aeróbica, mas também a muscular, né? A outra atividade. Isso é com vocês. Mas, então, isso proporciona uma renovação a toda hora, estimula a renovação celular e uma renovação dentro dos parâmetros, né? Porque todo dia nós estamos multiplicando nossas células e outras vão morrendo, normal, né? Isso é atividade normal, metabolismo normal. Mas, além desse metabolismo normal, a atividade física libera um hormônio que a gente chama hormônio da felicidade, que são as endorfinas. Então, não só vai fazer bem para o paciente, como ele vai, para o paciente que já está tratando, então vai liberar, porque ele está tenso, não sabe se ele vai morrer amanhã, o que vai acontecer, porque o câncer pode pegar qualquer pessoa, seja ela médico ou não, ou que saiba ou não, né? Um leigo. Porque isso dá um baque, né? Não só na imunologia da pessoa, como a autoestima, né? A saúde mental, porque o problema do exercício físico é bom não só para a saúde física, mas mental, né? Por isso que muitas pessoas que sofrem de depressão ou tiveram uma perda importante na família, né? E a gente vê que esse paciente tem um risco, às vezes até maior, para ter câncer. Não quer dizer que ele vai ter câncer. Mas a gente já fez um trabalho no tempo que eu era residente, né, estudando patologia, e a outra colega que nós morávamos juntos era psiquiatra. Então, todas aquelas pacientes que perderam a família, alguém da família, um marido, um filho, muitas dessas pacientes eram acompanhadas por essa psicóloga, né, essa psiquiatra residente, e depois, muitas vezes, fazendo exames, essas pacientes apresentavam, às vezes, até câncer, né? Algum tipo de câncer
de mama, outro tipo de câncer. Então, mostrando que a atividade física, além, o bem-estar mental também faz parte, é todo um. Porque a gente sabe que o indivíduo são é considerado saudável, não só física, metabólico, mas mentalmente. Isso que é essa tríade que é importante, que diz que o indivíduo é saudável. Isso, a Organização Mundial da Saúde, então, né, ela está propondo que a Organização Mundial da Saúde fala que o indivíduo, para estar bem, né, saudável, ele não tem que estar só com bem-estar físico, mas também mentalmente. Isso é muito interessante. Quando você trabalha com pacientes com quadro de câncer, ou até mesmo que estão fazendo já o tratamento de quimioterapia, ou passaram por alguma cirurgia, é importante que você tenha esse contato, né, com ele, sempre induzindo ele a se sentir melhor, né, mostrar para ele o que vai ser lá na frente, o que vai melhorar para ele lá na frente, o que vai trazer de benefício para ele, mostrar, às vezes, uma melhora, às vezes que para a gente é insignificante, mas que é de tão pequena, mas você colocar para ele, olha, você já está conseguindo fazer assim, você já melhorou, olha como você está bem, você conseguiu manter o seu peso, né? E tá sempre em contato. Uma coisa muito importante que eu falo é o educador físico ter o contato com o médico do paciente, principalmente nesse quadro, né? O quadro não só do câncer, mas a gente também pode mencionar aqueles pacientes com problemas cardíacos, a diabetes, são também patologias que estão, assim, bem próximas do câncer. Hoje a gente sabe que o câncer é tratado como uma diabetes, uma hipertensão. É uma doença crônica, que ela vai ser tratada e trabalhada com medicamento, com terapias. Então, isso a gente vai ter que lidar com isso. Hoje, também, cada dia mais, o câncer está tendo tratamento. Quer dizer, o câncer tem cura, desde que é diagnosticado numa fase inicial, né? Existem vários tratamentos e avançou bastante. E existe um tratamento, hoje, cada dia mais, o tratamento é individualizado. Por isso, uma biópsia, né, vai mostrar nessas células qual o perfil desse paciente, quais são a patologia molecular, o que vai realmente resolver, né, e a imunistoquímica que vai. Qual o melhor tratamento para esse paciente? Então, existem já drogas específicas para cada tipo, além de ser cada tipo de câncer, e no mesmo, por exemplo, no mesmo tipo de câncer de mama, por exemplo, uma paciente responde muito bem e a outra não. Então, por que isso? Porque o sistema imunológico, o DNA dela é diferente da outra, né? Então, ele vai responder para determinadas atividades. Então, isso hoje, o câncer é tratado como uma doença crônica, né? Você vai controlando. Por quê? Como a diabetes é uma doença crônica, o indivíduo diabético, ele nunca vai sarar totalmente da diabetes, ele vai controlar a diabetes a vida toda, a hipertensão arterial, né? São doenças que são doenças crônicas, não vai ter fim. Mas o câncer, quer dizer, quando ele vai operar, tirar uma área que já está avançado, então depois ele vai ter as terapias que vão controlar o risco desse paciente. Então, ele também vai ter que controlar. Por quê? Porque ele vai ter que diminuir o risco de recidiva, quer dizer, ele reaparecer essas células. Então, se ele não mesmo ele falar, não, a senhora vai ter um controle só uma vez por ano, ao invés de ir para o médico todo mês. Mas nesse período ele tem que saber que ele não eliminou totalmente, mas que ele eliminou grande parte. Então, o humor, a atividade física vai levar a endorfina, vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. É isso que nós temos que pensar, em tratá-los e cuidar dessa atividade física, porque é a qualidade de vida que esse paciente vai ter, né? Porque é uma doença crônica. Como toda doença crônica, nós temos que acompanhar e promover quanto possível as atividades normais, rotineiras desse paciente. A saúde mental e física. Pessoal, é importante também deixar claro que, como a gente fala assim, fazer atividade física. É claro que se o médico especialista, né, que está tratando do caso, falar, olha, não é para fazer atividade física durante tal período, você tem que seguir as orientações do médico, tá? Então, não são
assim, a gente fala que é importante fazer atividade física, tem que fazer sim. É claro que há algumas exceções, né, doutora? Há algumas exceções às quais o médico vai orientar que ela não faça por um período a atividade física, por conta da imunidade também, né? Às vezes ela passou por uma cirurgia muito invasiva, né? E aí a pessoa tá fraca, ela não tem essa condição e o médico vai orientar, então você siga sempre as orientações do médico e faça aquilo que cabe a você dentro da sua profissão. O importante que a gente diz, que a OMS sempre fala, é atividade física regular e aquela é o fator-chave, mas aquela atividade que lhe dá prazer, que isso é muito importante, né? Então, Sim. se eu gosto de caminhar, eu vou caminhar. Ah, mas eu não consigo mais andar 1 quilômetro. Anda até a padaria, que é 2 quarteirões, já ajuda, você vai e volta todo dia, ou então vai dali, você vai visitar uma amiga, não é? Isso eu gosto só de nadar, de fazer hidroginástica. Então, fazer atividade física que dá prazer. Então, isso é também muito importante, né? Porque além de fazer atividade física, ela tá liberando o bom humor, né? Os hormônios A qualidade humoral dela, né? Isso é importante. Não é só, quando nós dissemos, repetindo. Então, a saúde não é só física e metabólica, é também mental. Isso é muito importante. Bom, pessoal, então, só para a gente finalizar, né, doutora? O exercício, ele sempre foi muito importante e o sedentarismo aí, a gente sabe que ele está sempre muito ligado a doenças crônicas, né? E agora nós já estamos colocando também o sedentarismo ligado a problemas aumentados do câncer, né? Então, se você tem uma propensão, vai ser mais fácil de aparecer um CA, né? Se você for uma pessoa sedentária do que se você não for. E também a importância aí que a doutora Ana colocou, que é muito bacana, essa ligação da saúde mental, do seu bem-estar, de você praticar atividades que você sinta prazer, fazer coisas que você sinta prazer. E nisso aí também você tem aumenta a sua roda de amigos, né? De amizades, de novos conhecimentos de outras pessoas. Então, isso tudo interfere, né? Também faz parte. O viver bem, né? O viver bem é aquilo que você trabalha para a sua vida. O viver bem é você estar bem fisicamente, psicologicamente. Às vezes a gente tem os altos e baixos, né? Sim, mas é importante que você sempre tenha em vista a sua saúde em primeiro lugar. E é porque pensar que, como a gente, com qualquer doença, qualquer idade, a gente tem que tomar remédios. Então, às vezes, você tem que tomar todo dia remédio para pressão alta, você tem que tomar todo dia rosuvastatina, tem que tomar aspirina. Bom, então, vamos fazer atividade física todo dia. Ao invés de você tomar um monte de remédio, você vai, pelo menos, praticar meia hora por semana, que não é muito, né? Não é muito. Se você somar isso, ou no máximo, né, algumas horas. Então, isso aí, levar a atividade física, ir até a academia ou ir até o seu personal, como uma... Ao invés de você tomar um monte de remédio, você vai tomar essa dose de endorfina que o seu próprio organismo está fazendo, está produzindo e está te deixando bem, né? Diminuindo o seu risco para outras doenças, não só o câncer, mas o câncer a gente cita aqui porque é grave, né? A gente tem um risco maior de morte, etc. Mas tem outras também, como diabetes, né? E pressão alta, e ainda os homens morrem muito pela alteração cardiovascular, um infarto, um AVC, quer dizer, que vai te deixar inativo, né? Quer dizer, dependente. E a gente tem que pôr na cabeça que hoje nossa média de vida prolongou bastante, né? Está em média de 82, 83 anos. Taxa de mortalidade subiu. A mortalidade, né? A taxa. Então, nós temos que pensar que não só para ter doenças, mas a gente ser cada vez mais independente, né? Não ficar com 40, 70 anos, já está sem fazer nada, sem depender de todo mundo, né? Lógico que às vezes aparecem algumas coisas, mas tentar, de maneira possível, meu joelho não está colaborando. Sim, mas tem outras atividades que você pode fazer sem ser, né,
tudo tem alguma coisa que, né, vocês que são Sim. da área, sempre tem alguns exercícios que vai ser possível aumentar a panturrilha, melhorar, porque assim como nós temos o coração que bomba o sangue para oxigenar a célula com a atividade física, nós também temos que ter outra coração, nós temos na planta do pé e na panturrilha, que também, com caminhar, você vai estar exercitando e você está estimulando esse sangue não só chegar nas extremidades, mas ele tem que retornar para o coração para ter de novo, ele vai ser oxigenado no pulmão e de novo ser redistribuído para o organismo. Então, não só para sair do coração, mas ele também tem que voltar. Então, os exercícios, a panturrilha, principalmente, né, doutora? É. A doutora Gisele, que é dos exercícios, sabe disso. Então, nós temos não só que o coração está bem firme, né, mas ele tem que retornar esse sangue para voltar, para evitar os derrames. É nosso coração periférico, né? A panturrilha é nosso coração periférico, é aquele que ajuda a estimular o retorno venoso. A doutora comentou da parte da gente estar gradativamente assim, aumentando a longevidade, né? Hoje, os indivíduos eles vivem muito mais. Mas tem que viver com qualidade. Exatamente. Né? O que a gente coloca muito é que a atividade física, ela, como a gente fala, prazerosa. Mas eu vou voltar um pouquinho para a minha área, que a musculação é muito importante. Eu vou colocar que ela é a mais importante, porque você tem um trabalho... Evita a osteoporose, queda, né? Porque muitos idosos, às vezes, há uma morte precoce por quedas, né? Que é a osteoporose. É um trabalho, assim, iniciado de pouco, mas ele vai evoluindo, né? E você consegue trabalhar uma pessoa, assim, de mais de 70 anos, você consegue trabalhar com ela com alguns saltos, com alguns movimentos de giro, porque você trabalha a força, você traz o equilíbrio de volta para ela, e ela tem menos dependência de outras pessoas, então ela se torna um indivíduo independente. E isso realmente te traz uma autoestima diferente. Então, tá muito ligado, o exercício físico tá ligado a toda essa resposta que você tem de ser independente, de poder fazer as coisas sozinhas, ter a idade de mais de 70 anos e poder ir ao supermercado dirigindo, descer com carrinho, descer com sacolas, né? E não ter problema de levantar o braço para abrir o porta-mala do carro. Então, toda essa atividade física. E hoje a gente está aqui para mostrar que é também um benefício específico para quem vai estar fazendo o tratamento de CA ou quer prevenir o câncer, como a doutora falou, colocou a prevenção do câncer, está ligada a 40% a menos para aquelas pessoas que fazem e realizam atividade física. Quantificando a quantidade de minutos semanais, 150 minutos seria um ideal durante a semana para você falar, estou me exercitando, tá bom? Isso, doutora, mais alguma coisa a acrescentar? Não, só a única coisa também que você falou, além do câncer, a gente tem a osteoporose, que isso é muito importante. Porque a musculação, o osso é um tecido do nosso organismo que continuamente ele está renovando. Tanto que hoje, senão a gente colocaria aparelho dentário só, o dentista colocaria só na criança que está em crescimento. Não, até no adulto, em qualquer idade, você tem opção de corrigir, né? Porque o osso, o tecido ósseo, a vida toda ele está remodelando. É como você tivesse um cimento. Quando você põe um molde, ele vai fazer o que você puser, né? O que você quiser. Antigamente, ninguém tentava fazer alguma curva, né? Quantos arquitetos começaram, principalmente com a arquitetura moderna, né? Colocou o cimento em tudo, né? Fez qualquer forma. Mas assim é o tecido ósseo. E quem estimula a formação do tecido ósseo é a musculatura, tá? Então a contração estimula o osso a proliferar. As células ficam bem na beiradinha, bem próximo à inserção dos músculos. Então ele só vai proliferar uma vez que estiver estimulando. Então por isso, como a doutora a Gisele falou, a musculação então é importantíssima, porque ela também faz a força, né? A resistência. Então, isso é muito importante. Eu tenho costume de falar para os meus alunos que o exercício muscular, a musculatura é aquela que fixa o cálcio para dentro
da região óssea, né? Então ele faz a fixação de cálcio, ela é dada através da musculatura. Então quanto mais essa musculatura for trabalhada, mais ela estiver evoluída, a não fixação... adianta só comer, ingerir. Se não tiver atividade física e exposição solar, não vai fixar. Quer dizer, então o osso continua mole. Vai ser cálcio para entrar e sair ao mesmo tempo. Isso aí. Bom, então nós fizemos uma abordagem interessante para vocês. Eu falei demais, desculpa. Imagina. Eles estão aqui para aprender. Eu acredito que quem vai assistir esse podcast vai estar, assim, apreciando algumas coisas dentro da atividade física. Eu acredito para os educadores, né? Nós teremos uma boa resposta para que vocês possam trabalhar com os seus alunos, né? Futuros alunos, no caso, ou esses que já estão formados, vão trabalhar com os seus alunos e ter um respaldo aí dentro da... Isso tudo está documentado. Existem estudos comprovando tudo isso, né? Você sabe. Sim. Então, a gente tem que confiar e se alguém tiver dúvida, né? Alguma pessoa quer fazer, mas acho que não pode, então apresenta essa documentação, né? Que existe já. E mostra os exemplos, né? Os exemplos já estão aí. Graças a Deus, essas novas, né? Essa turma como eu, que já está aos 70, já acredita nisso e já está acompanhando rotineiramente, né, Gi? Isso aí. Tá Pessoal, então nós vamos aqui finalizando mais um podcast. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a doutora Ana pela sua presença, pela sua paciência para conosco, por passar toda a sua sabedoria. Imagina. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar o que a gente sabe um pouco. Mas eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Então, finalizamos aqui. Eu agradeço a doutora e mais um podcast. Ficamos para a próxima e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.